Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1, por favor, irmãos. Neemias capítulo 1. Conforme os irmãos forem achando, para eu saber que você achou, em reverência à palavra de Deus, se coloque em pé, por favor. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 1. Na verdade, nós vamos considerar hoje até o 2:10, mas a leitura vai ser apenas do capítulo 1, 11 versículos, que dizem assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani e um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Podemos sentar, irmãos. Quando morávamos em Sales Oliveira, região aqui, há mais ou menos 16 anos atrás, entre os anos de 2006 a 2010, as meninas eram pequenas ainda, né? E uma das nossas expectativas naquela cidade pequena, porque quando nós morávamos lá, Sales deveria ter uns 5.000 habitantes, hoje deve estar chegando a uns 6.000, 7.000, não sei. Uma das nossas expectativas como família era passear em Ribeirão Preto. Verdade. Pegar as meninas e virmos passear no shopping. Nós fazíamos compras rancho, né, aqui em Ribeirão. E tínhamos um casal de irmãos que fazia questão de nos pegar a nossa família e nos abençoar, nos trazendo com eles. Eu lembro que teve uma vez que eles nos trouxeram para jantar ali no Coxilha dos Pampas. Fica a dica, viu, irmãos? Nos trouxeram ali, aquela churrascaria, né? E eles nos levaram no supermercado, não sei se hipermercado, Macro. A gente vinha fazer compras ali, e quando víamos ao mercado, isso virava um passeio. As meninas corriam no mercado, a gente passeava entre as gôndolas e a gente brincava. E essa semana, depois de muito tempo longe de Ribeirão,
nós estamos completando 2 meses aqui que voltamos, né? Nós tivemos a oportunidade de voltar ao macro. E eu fui entrando e fui lembrando daquelas vezes que nós íamos ali anos atrás. Mas, para minha surpresa, o macro está fechando. O macro está falindo. E aquilo me deu, irmãos, um negócio muito ruim, assim, sabe? De ver tudo aquilo que outrora a gente vinha passear e fazer compra se acabando, ver o mercado daquele jeito. A Nara parou, estava com a Nara, parou num caixa, e ela falou para mim assim: pai, o que vai ser desses funcionários? O coração dela pensou logo nas pessoas. A Nara é assim. Ela perguntou: o que vai ser desses funcionários? E ela parou uma moça lá no caixa e perguntou para a moça: olha, está falindo o mercado, está fechando, o que vai ser de você, da sua família? A moça olhou para a Nara e disse: ninguém sabe de nada até agora, o que vai acontecer. Enquanto eu pegava algumas coisas, passeando no mercado, algumas coisas que a Vânia pediu, uma mulher ao meu lado, no telefone, expressava a sua tristeza para alguém também, e dizia a ela assim: que tristeza ver o macro deste jeito, tudo acabado, um deserto, vim aqui pequena com a minha mãe. Eu escutando a moça falar isso no telefone, aposto que muitos estavam ali querendo aproveitar alguma oferta, o mercado fechando, logicamente vão fazer alguma coisa mais barata. Não estavam nem aí se o macro ia acabar, se estava fechando, mas outros, muitos que estavam ali, irmãos, estavam tristes, porque o macro, como eu ouvi alguém falar nessa semana, é como se fosse um cartão postal de Ribeirão. Marcou a vida de muita gente. Eu vim aqui quando era adolescente, alguém comentou essa semana, falou assim, mas agora está acabando, falindo, tudo desolado lá dentro, e assim como eu, aposto que muita gente estava triste, porque o macro marcou momentos. Eu vim aqui, como eu disse, há 16 anos atrás. Essa história, irmãos, da vida real, tão perto de nós, ainda que deixe a desejar quanto aos eventos bíblicos, mas nos conecta com Neemias capítulo 1. Jerusalém desolada, pessoas são afligidas, e Neemias está com o coração arrasado. Neemias, o livro de Neemias registra um período muito importante na história do povo judeu, na história judaica, que inclui a reconstrução da cidade de Jerusalém e a reedificação da vida espiritual dos judeus que tinham voltado do cativeiro. Neemias é o autor principal. Nasceu no exílio e sua família não retornara para Jerusalém. Neemias chegou eventualmente ao topo da burocracia persa. O ano é 450 a.C., Neemias está na Pérsia, está fora da sua cidade natal, com o coração triste, Neemias com as lágrimas escorrendo, mesmo já sabendo a resposta que teria, pergunta a Anani e mais alguns que haviam voltado de Jerusalém, sobre o estado da sua terra natal e dos seus patrícios. E eles respondem como aqueles e como aquela região estava. Pergunta de Neemias: e como estão os meus irmãos que não foram levados ao exílio por Nabucodonosor? Como está a minha cidade? Versículos 2 e 3. Anani e os demais estão de cabeça baixa, diante da pergunta de Neemias, olham o rosto de Neemias de baixo para cima e começam a relatar sobre a aflição em que Israel se encontra. E eles dizem: os muros que nos serviam de defesa estão totalmente destruídos. Não está mudando ali, irmãos. A cidade está em uma situação terrível, está totalmente indefesa, totalmente desolada, está sem perspectiva nenhuma de restauração. Nosso povo que está lá
estão escorraçados, jogados em péssimas condições, em condições deploráveis, pobres e com perigos de serem escravizados, estão como mendigos largados nas praças da cidade. Em grande maldade, vergonha, afligidos, oprimidos, insultados por seus vizinhos, vulneráveis como uma gazela indefesa, prestes a ser devorada por um leão faminto. O relatório dado a Neemias realmente é alarmante. Seria uma supermanchete para os noticiários oportunistas nos dias de hoje. A verdade, irmãos, é que após o exílio, Israel está totalmente aflito. Mas nós também podemos perceber as aflições que a igreja vive nos dias de hoje. Violência contra a igreja foi constatada em Manipur, um estado no nordeste da Índia, onde a vida de 58 pessoas foram ceifadas, muitas das quais eram cristãs, e resultando na destruição ou incêndio de pelo menos 50 igrejas. Recentemente, irmãos, o Ministério da Cultura da Ucrânia informou que tropas e bombardeios russos destruíram pelo menos 59 igrejas em 8 regiões da Ucrânia, e a grande maioria das igrejas eram ortodoxas. O Estado ateu da União Soviética promoveu campanhas contra o cristianismo, demolindo igrejas. Na China comunista, até hoje, a perseguição a cristãos é um grave problema social. Estas, irmãos, são algumas aflições relacionadas à destruição de patrimônios, mas que com certeza geram outros tipos de aflições, como estado de miséria daqueles cristãos, fome, doenças, preocupações e até mesmo a morte. Mas sabe que muitos são afligidos na igreja hoje por aflições internas, geradas dentro da própria igreja, por aqueles que fazem parte da própria igreja, e às vezes geradas por líderes da própria igreja, ou por nós mesmos. E nós estamos presenciando isso bem perto. Estamos orando fervorosamente por uma das igrejas do nosso meio. Estamos sendo exortados a orar por uma igreja que passa por aflições nesse momento. Ansiedade quanto ao futuro, preocupação quanto à divisão na igreja, desânimo por parte dos membros, desolação interna até certo ponto, mau testemunho para com os de fora, perspectivas abaladas quanto à construção ou reconstrução, principalmente espiritual. E a cada dia, queridos irmãos, nós somos bombardeados quanto princípios relativistas que são firmados no Congresso Nacional, que atacam a nossa vida individualmente. Seremos e somos afligidos se nos posicionarmos a favor de nossos princípios que são absolutos, que são encontrados na Bíblia Sagrada. Então, se prepara para encarar alguns processos judiciais. Nossa missão, irmãos, diante de tanta aflição encarada pelo povo de Deus, pelas igrejas e por nossa igreja, é orarmos em favor da igreja. Nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Essas aflições que nós enfrentamos, elas vêm de duas frentes, pelo menos. Como eu disse, às vezes, de nós mesmos, do próprio homem, de outros, mas principalmente elas são espirituais. Aflições assim são enfrentadas, queridos, e vencidas quando nós oramos, quando clamamos ao Senhor em favor da igreja. Percebe? E fica atento para
a verdade de que toda ação precisa ser regada com oração. Assim, venceremos as nossas aflições e a igreja vencerá as suas batalhas. Voltando para a nossa narrativa, Deus usa Neemias para trazer consolo a Israel. Deus usa Neemias para trazer consolo ao seu povo. Neemias chora, lamenta, jejua por alguns dias, versículo 4 diz isso, e sucedeu que ouvindo essas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Deus usa Neemias, ele ora. A tristeza de Neemias pelo povo de Deus, pela situação enfrentada, era muito grande, era muito intensa. Neemias, eu consigo aqui imaginar que ele não para de soluçar, de tanto chorar, de tanta tristeza, com os olhos avermelhados, de tantas lágrimas que ele derrama. Neemias está com o seu coração saindo pela boca, palpitando muito forte, movido de tanta compaixão por Israel. Mas sabe que Neemias não é daqueles que ficam só chorando, esperando o mundo acabar em barrancos para ele morrer encostado. Ele não é assim, irmãos. Neemias ora desenfreadamente pelo povo. As orações de Neemias se misturam com o seu choro. Já orou assim? Comigo já aconteceu. Chorando de tristeza e sabendo que precisava orar, e enquanto eu orava, eu chorava, enquanto eu chorava, eu também orava, e assim estava Neemias, ora fervorosamente, e é motivado a agir por sua nação, por meio das suas orações. Nesse tempo, Neemias desfila, cheio de pompa, pelos corredores do palácio, servindo ao rei. Deus coloca Neemias nessa posição influente para o bem do povo. E aliás, Deus tem seus filhos em todos os lugares. Obadias na casa de Acabe, Santos na casa de César, e o Neemias no palácio de Susã. Deus usa Neemias para trazer consolo a Israel. Neemias ora, capítulo 2, versículos 7 e 8, Deus responde à oração de Neemias em favor de Israel. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mais deu. E o versículo termina dizendo: segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deus responde à oração de Neemias e usa Neemias para abençoar o povo, para consolar o povo. Deus age, irmãos, no coração endurecido daquele rei, quebra o seu coração, sabe, como um martelete que derruba uma parede de concreto bruto, e Deus leva o rei a atender o pedido de Neemias. Furiosos, como aqueles dragões dos filmes da era medieval, soltando fogo pelas narinas, estão os inimigos de Neemias. E quando os inimigos se levantam contra o servo de Deus, isso é uma prova de que a ação de Deus em favor do seu povo está funcionando. Versículos 9 e 10 dizem: então fui aos governadores da além do rio e dei-lhe cartas ao rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros, o que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém. Olha a oração de Neemias sendo respondida. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Irmãos, Neemias significa consolador de Deus. O nome de Neemias significa consolador de Deus. Deus usou Neemias para consolar o seu povo.
Jesus consola seu povo por meio da ação do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, protegendo, motivando, convencendo os corações endurecidos em favor da obra de Deus. E Jesus ora pela sua igreja antes da sua partida em João, capítulo 17, porque ele sabia que a igreja em aflição precisaria dele, que os discípulos em aflições precisariam dele. Nós podemos descansar como igreja na ação de Jesus em nosso favor. Ele prometeu que estaria sempre conosco. Podemos ter certeza, irmãos, da ação consoladora de Jesus sobre o Templo Batista Maranata, sobre nossas vidas, sobre as aflições que enfrentamos hoje, sobre as aflições que nós como igreja enfrentaremos amanhã, e muitas delas serão individualmente. Jesus é o fundador da igreja, amém, irmãos? E ele diz: sobre esta pedra, que sou eu, Jesus, edificarei a minha igreja. E depois Pedro diz que a igreja é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva dele é que ele cuida bem. Você não tem uma propriedade? Eu cuido bem do meu carro, eu cuido bem das minhas, porque são minhas propriedades. Eu cuido bem da minha família, eu faço de tudo por ela, eu zelo por ela, eu faço de tudo para que os inimigos não cheguem perto dela. Assim Deus, Jesus faz com a igreja. Aconteça o que acontecer, Jesus está nos protegendo. Somos propriedades exclusivas ou exclusiva dele. Ele não só morreu na cruz para salvar a igreja, irmãos, mas para cuidar e agir em favor da sua igreja. O irmão André, conhecido como o contrabandista de Deus, talvez você já ouviu falar da história dele. Fundador da missão Portas Abertas, ele dedicou sua vida a milhares de cristãos perseguidos em todo o mundo. Nos mostra, irmãos, uma história maravilhosa, de um homem que resolveu obedecer a Deus, servindo a sua igreja em aflição, na Alemanha nazista e em outros países da Europa na década de 50. Contrabandeando Bíblia para todos os cristãos da igreja perseguida no período comunista. A vida do irmão André, irmãos, nos mostra que, embora fosse impossível para o missionário cristão passar pela cortina de ferro, André sabia que para Deus não havia impossibilidades. Ao ter de atravessar a fronteira de algum desse país, ou de alguns desses países, com a mala, e ele tinha um fusquinha, e seu fusca cheios de Bíblia, folhetos e materiais impressos, ele sabia que poderia morrer caso fosse pego na fronteira. Ele orava assim a Deus: Senhor, na minha bagagem há escrituras que desejo levar para os teus filhos que estão do outro lado dessa fronteira. Eles estão em aflição, passando necessidade, sendo perseguidos. Peço que o Senhor faça com que os olhos desses guardas que veem fiquem cegos, ou veem qualquer outra coisa, mesmo que eu tenha dentro do carro e dentro da minha mala. Não deixe que os guardas vejam as coisas que tu não queres que eles vejam. Em uma dessas idas, o missionário André chegou na fronteira e adivinha o que aconteceu? Os guardas pediram para ele parar e disseram: tira tudo o que o Senhor tem de dentro do carro, de dentro do Fusca. E ele começou a tirar. E os guardas perguntaram: mas o que é isso que você tem? Para onde o Senhor está levando tanto tomate? Coloca os tomates dentro do carro e segue a sua viagem. Deus ouviu a oração e usou o missionário André e agiu através dele para abençoar aquela igreja perseguida em aflição. Queridos, Deus usa nossas vidas para trazer consolo à igreja de suas aflições.
quando oramos em favor da igreja. E quando oramos por ela, Deus age, você pode ter certeza disso, contra os inimigos da igreja hoje. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quando oramos em favor da igreja, Deus age nas situações difíceis da nossa igreja hoje. Como Deus age quando oramos? Movendo corações endurecidos, contrários à nossa igreja. Consertando situações, queridos, que com as nossas mãos nós nunca consertaremos. Mas quando oramos, Deus controla e conserta a vida da igreja. Quando oramos, Deus trabalha no coração de líderes que possivelmente fazem mal para a igreja e que nem deveriam estar ali, mas Deus age de forma soberana, transformando corações e dando o líder certo para que a igreja precisa. Deus age nas situações difíceis da igreja invisível. Você pode ter certeza que durante o mundo, no mundo hoje, em todas as épocas, a igreja espalhada, a igreja invisível de Deus, que está por todo o mundo, tem enfrentado diversas dificuldades. Mas é mais certeza ainda de que Deus está agindo em favor da igreja. Quando nós oramos por ela, servimos de bênção, e Deus age em favor da igreja. Então, irmãos, Deus nos usa para sermos bênção na vida da sua igreja. Ele manifesta a sua compaixão à igreja através das nossas vidas. Deus quer fazer de nós bálsamos à igreja que passa pelo deserto. Deus quer fazer de nós bálsamos à igreja que passa por momentos difíceis. Sabe como Ele faz isso? Deus responde às nossas orações. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque isso é uma promessa. Promessa do Senhor, então, Ele cumpre. Ele diz que aquele que pede, receberá. E aquele que insiste batendo, as portas se abrirão. Deus responde quando oramos segundo a sua vontade. Por isso, irmãos, que temos que ler e estudar a Bíblia mesmo. Sabe por quê? Porque é estudando a Bíblia, lendo a palavra, que nós aprenderemos qual é a vontade de Deus para com a sua igreja, e assim oraremos em consonância com a sua vontade, e aí Deus responde às nossas orações. Deus responde às nossas orações quando vivemos em espírito de oração em favor da igreja. Eu li essa frase num livro de Charles Spurgeon que diz: orar é bom, mas o espírito de oração é melhor ainda. Então, ore pela igreja, viva em espírito de oração pela igreja. Quando estiver dirigindo, você não precisa fechar o olho, não faça isso, mas lembre das situações que a sua igreja enfrenta, e ali coloque na presença do Senhor. Quando estiver em casa, lavando louça, fazendo não sei o que, lembra da sua igreja, do que estamos enfrentando, dos pedidos de oração da igreja, e diante do Senhor, coloque. Orar é bom, mas viver em espírito de oração é melhor ainda. Deus tem feito centenas, milhares de promessas em sua palavra. E todas elas, irmãos, estão ali ou aqui na Bíblia, registradas, para nós. Todas elas. E eu penso que todos nós cremos nas promessas de Deus. Amém, irmãos? Você crê nas promessas do Senhor? Todos nós cremos. Será que nós, como homens frágeis, sujeitos a errar, confiamos em Deus também naquilo que Ele pode fazer e no cumprimento das suas promessas piamente nas nossas vidas? Pense comigo, você já sentiu dor no peito? Sim ou não? Anos atrás, quando eu era menino, devia ter uns 13 anos, eu fui diagnosticado com um probleminha no coração. E me atentei para isso quando eu passei em todos os exames do Exército Brasileiro
E quando o médico do exército escutou meu coração e me disse: eu não posso deixá-lo entrar no exército brasileiro, porque você tem um probleminha no seu peito. E eu fui então fazer exames junto com meu avô. E eu sentia umas dores muito fortes mesmo, muito forte. E essa dor vinha para o abdômen. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas é horrível. É horrível. Mas se todos nós que sentíssemos uma dor no peito, logicamente nós iríamos, no médico. E se o médico não falou para mim, mas se ele falasse naquele momento: olha, é uma dor é apêndice isso, precisa fazer uma operação, eu faria na hora para passar aquela dor. Faria na hora. Mesmo estando longe de casa, na mão de pessoas estranhas, eu subiria naquela mesa de operação, creio que você também, mas a minha vida estaria nas mãos de médicos e enfermeiras que eu nem conhecia. Tinha que confiar. Certa vez, quando eu era jovem na nossa igreja, nós fomos por um encontro de jovens lá no Rio de Janeiro. E eu lembro que eu cheguei no Rio de Janeiro, dentro do ônibus, com medo terrível. O quadro que pintavam da cidade do Rio, né? E todo lugar que eu ia, tivemos que ir na estação de trem, porque tínhamos que ir para um outro lado. Todo lugar que eu ia, para mim, todo mundo era alguém suspeito. E eu ficava com o coração na mão. Mas eu tive que entrar dentro do trem. Eu não sabia quem estava lá no trem, que iria nos conduzir de um lugar para outro. Mas eu tive que confiar na pessoa que estava, no maquinista do trem. E nós chegamos, graças a Deus, no lugar que tínhamos que ir. Mas estava com muito medo. Mas tive que confiar naquele maquinista. Irmãos, nós não sabemos as aflições que nós passaremos. Nós não sabemos as aflições que a igreja enfrentará. Mas de uma coisa certa eu sei. Eu sei quem é o piloto. Eu sei quem é que está dirigindo. É Jesus Cristo. Ele é aquele que nos conduzirá da melhor maneira por meio das aflições que nós enfrentamos individualmente e que nós enfrentamos como igreja. Nós nem sempre podemos confiar nos homens, porque eles falham. Eles prometem e falham. Já aconteceu comigo. Mas nós podemos confiar em Deus plenamente. Deus age em favor da igreja face a situações difíceis. Assim como agiu no povo de Israel, na reconstrução e reedificação dos muros, usando a vida de Neemias, que começou orando pelo povo e depois agiu, mas Deus usou a vida de Neemias para orar pela igreja e abençoar a igreja. Deus quer usar a sua vida para ser bênção na vida da sua igreja, em momentos de aflições. Deus quer ver a sua compaixão pela igreja, e que essa compaixão nos leve a orar mais e mais por nossa igreja. Baixe sua cabeça, vamos orar.